Salve, salve, galerinha da matemática! Bem-vindos ao canal Matemática Sem Limite. Eu sou o professor Guido Andrade e hoje eu venho aqui trazer para vocês uma aulinha de função do segundo grau. Mas antes de iniciar esse processo de ensino e aprendizado, eu peço a vocês que, se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, comenta, chama seu amigo aqui do cursinho que também quer fazer concurso para conseguir chegar ao máximo de pessoas possíveis esse conteúdo. E vocês sabem que isso é importante para a gente, para dar aquela moral, né? Vamos continuar tentando trazer vídeos diários para vocês. Se não me engano, acho que é só quarta-feira e domingo que não tem vídeo, então a gente está trazendo sempre que pode aí vários conteúdos. Essa vai ser a nossa última matéria de álgebra, como é que eu posso falar? Seguindo o edital de alguns concursos. Na próxima eu devo vir já com matérias mais aleatórias e individuais, que agora as matérias não dependem uma da outra. Então, se eu gostei, vai ajudar muita gente. Mas vamos embora, já falei demais. Função do segundo grau. Galera, lembrando que para aprender essa matéria aqui, você tem que ter visto o nosso vídeo que saiu no dia 24 de abril. Está lá no card, deve aparecer aqui no card, está lá na playlist de matemática básica, aula de equações do segundo grau. É muito importante que você tenha aquela equação, tenha aquela aula na sua mente. Porque a função do segundo grau, ela nada mais é do que a representação da equação de segundo grau no plano cartesiano. Então, a função do segundo grau é toda na forma ax² mais bx mais c. Ela é chamada de segundo grau, obviamente, porque o maior expoente da variável predominante é 2, ok? O a ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, seria do primeiro grau, e aí já não seria mais uma do segundo. Então, existem muitas questões que falam isso, determine o valor de m para que a função... Só um exemplo aqui, ó, rapidinho, já que a gente já chegou nesse assunto agora. Ó, o valor de m para que a função seja do segundo grau. A gente trabalha aqui m menos 2 tem que ser diferente de zero. É o tipo de questão que você usa esse conhecimento. Então, sempre que uma questão te falar sobre condição de existência, seja do segundo grau, seja de grau 2, esse cara tem que ser diferente de zero. O a, o b e o c vão ser chamados de coeficientes. Apenas coeficientes, não é a mesma coisa que você falar de do primeiro grau, coeficiente linear, coeficiente angular. Não, aqui são apenas coeficientes. Alguns exemplos aqui de função do segundo grau, gente. F de x igual a 3x² menos 6x mais 4. G de y igual a menos y² mais 3y. F de a igual a 5a² sobre 3 menos a. G de x igual a menos 8x². Assim como na aula de função de equação de segundo grau, esses caras aqui são chamados de função do segundo grau incompletas. Por que são incompletas? Porque ou b ou c ou ambos são iguais a zero. Aqui o c é zero, aqui eu dei mole aqui, eu botei um exemplo meio idiota, vou mudar aqui, gente, menos 7, pronto. Aqui o b é zero, aqui b e c são iguais a zero. Então toda vez que ou b ou c ou os dois forem iguais a zero, a sua função do segundo grau vai ser chamada de incompleta. E quando cada um deles for um valor definido, diferente de zero, ela vai ser chamada de função completa. As raízes do seu, ou zeros da sua função, são os valores de x que zeram a sua função. Então, toda vez que uma questão te fala assim, determine a raiz, determine as raízes, determine os zeros, ela está falando do valor que zera. Então, na equação ou na função do segundo grau, esse valor é obtido pela fórmula de Bhaskara, que a gente já aprendeu no nosso videozinho lá de equação do segundo grau. Volta lá e depois você volta aqui, beleza? O gráfico da sua função quadrática é uma parábola que tem esse formato aqui, ó, essa curvinha aqui. Ou ela vai ser assim, parecendo um rostinho feliz. Olha aqui, ó. Costumo fazer isso não, mas para vocês a gente faz com carinho aqui, ó. Ó, parece um rostinho feliz.
ou assim, parecendo um rostinho triste. Quando ela é feliz, ela tem o A positivo. Esse carinha aqui, ó, o A, se ele for positivo, ela é feliz, ela é chamada de função crescente. Quando o A é negativo, esse carinha aqui, ó, menor que zero, ela é triste e ela é chamada de função decrescente. Gente, na verdade, você falar crescente, decrescente em funções do segundo grau é algo muito delicado. Porque o que acontece? Ela não é sempre crescente. A sua função do segundo grau, ela cresce a partir de determinado ponto. Bom, essa aqui, por exemplo, ela vai crescer a partir desse ponto aqui. É basicamente um pêndulo. Imagina que você tem um pêndulo. Para quem não sabe, um pêndulo é aquele negócio que fica assim, ó, uma corda e fica assim o tempo todo. Bom, se você pegar um pêndulo e puxar ele aqui em cima e largar, o pêndulo vai fazer isso aqui, ó. Esse movimento aqui que ele vai fazer. Notem, quando eu largo ele aqui, ele vai fazer o arco de uma parábola crescente. Só que quando eu largo ele aqui, ele decresce, ele diminui, até ele chegar nesse ponto, e desse ponto ele começa a subir. Então o meu pêndulo, ele cresce, na verdade, nesse intervalo aqui. Então a sua função quadrática, o seu gráfico, ele na verdade começa a crescer daqui para lá. De lá para cá, ele está decrescendo. Mas Guido, como é que eu vou saber esse ponto? Calma, que no próximo vídeo, porque até eu esqueci de falar, esse vídeo de função quadrática, eu vou tentar dividir ele em 2 vídeos ou em 3, 2 de teoria e 1 de exercícios. Então eu vou dividir essa aula em 3 vídeos. No segundo vídeo eu vou explicar que ponto é esse. Paciência. Então vamos lá. Ele cresce a partir daqui. E ao mesmo tempo o decrescimento não ocorre em toda a função. Por quê? Imagina que eu vou lançar essa caneta. Se eu lançar essa caneta, no momento que ela sair da minha mão, ela vai fazer este movimento aqui e vai cair. Só que quando eu lanço ela daqui até aqui, ela cresce. Depois ela decresce. Então a sua função ela é decrescente daqui para lá. Daqui para cá, ela cresce, ela aumenta. Porque a gente sempre está indo no sentido do positivo, gente. Então, olha só aqui, ó, só para você ter uma ideia. Essa imagem aqui, ó, de x, está lá em cima. Depois, ó, ela diminui. Depois, ela diminui. Depois, ela diminui, diminui, até chegar aqui. Aqui, ó, a imagem de x começa a aumentar de novo, olha. Ela começa a aumentar. E aí ela vai aumentando. Mesma coisa aqui, ó. O x aqui está aumentando. Ele está aumentando. E depois ele começa a diminuir. Este ponto, meus amigos, é o vértice da sua parábola. Então, quem já sabe calcular aí, esse aqui é o vértice. É o ponto em que a sua função passa a ser crescente ou passa a ser decrescente. Tem questões que falam sobre isso. Determine o ponto em que a função é crescente. Determine o ponto em que a função é decrescente. Então, assim, esse é o tipo de coisa que cai em concurso. Na próxima aula eu vou tratar melhor sobre isso daqui. Infelizmente, as questões que envolvem função do segundo grau nessa primeira parte da aula não são muitas. Eu vou botar só no próximo vídeo, vão ter mais exemplos de concurso. Ponto de encontro com os eixos. Bom, eu vou falar primeiro do eixo Y, porque ele é bem direto. E do eixo X eu vou apagar e escrever aqui. Do eixo Y é o ponto 0Y, ou seja, a abscissa zero ordenada Y. E que ponto é esse? É o C. Que C? Esse C aqui, ó. Sempre vai ser o termo independente, ou o termo que não tem variável. Então, queridos, quando você olha para uma função do segundo grau, você já tem que saber se ela é crescente, se ela é decrescente, ou se ela é e onde que ela toca no eixo Y. Quer ver? Essa aqui é uma função crescente, porque o A é positivo. E ela toca no eixo Y, no ponto 4, lá em cima. Esse daqui é uma função decrescente, porque o A é negativo, e ela toca no eixo Y, no ponto 0. Essa função aqui é crescente, porque o A é positivo, e ela toca no eixo Y, no ponto menos 7. Essa função aqui ela é uma função decrescente, porque o A é negativo, e ela vai tocar no eixo Y, no ponto 0. Outra coisa, amigos, enquanto eu apago aqui, eu vou falando com vocês. A função do segundo grau, ou melhor, qualquer função, sempre vai tocar no eixo Y, tá? Sempre vai tocar no eixo Y.
independente de onde ela vai tocar. Mesmo que quando não aparecer, ela vai tocar no eixo y no ponto zero. E quando aparecer, vai ser aquele valor lá. Mas qualquer função sempre vai passar no eixo y. Bom, e no eixo x, agora vamos lá, ó, eixo x vai ser no ponto px0. Tá, mas que x? Onde o x é igual a raiz. Eu não vou escrever aqui raízes, perdão. Eu não vou escrever aqui a fórmula de Bhaskara, porque, né, a gente já aprendeu a fórmula de Bhaskara, a gente já viu isso aí nos vídeos anteriores. Então, vou botar aqui apenas raízes. E, galera, vai depender do seu delta, tá bom? Por quê? Se o seu delta for maior que zero, isso aqui também foi visto lá em equação do segundo grau, amigos. Eu tenho duas possibilidades, tá? A primeira possibilidade, delta maior que zero, então quer dizer que eu tenho duas raízes reais e distintas. Então, eu posso tocar sempre em dois pontos. Pontos esses que são as minhas raízes. Então aqui, ó, se o A for positivo, eu toco nesses dois pontos. Se o A é negativo, eu toco nesses dois pontos. Então, delta maior que zero, você toca em dois pontos. Delta igual a zero, você já sabe também que quando delta é igual a zero, a sua função do segundo grau, ela vai ter duas raízes reais e iguais, ocasionando o seguinte: ela sempre vai tocar em um ponto apenas do eixo x. Ponto esse que serão as suas raízes. Então, ó, vamos de novo. Delta maior que zero, toca em dois pontos porque eu tenho duas raízes distintas. Se o A é positivo ou negativo, não importa, vai sempre em dois pontos. Delta igual a zero, a minha parábola toca em um ponto só do eixo x, porque eu só tenho uma raiz. Pode ser com A positivo ou com A negativo. E a segunda possibilidade é o meu delta ser negativo. Bom, com delta negativo, eu vou ter duas possibilidades também. Mas esse aqui é o mais tranquilo. Ó, pode estar completamente acima do eixo x ou completamente abaixo do eixo x. Notem que ela não vai tocar no eixo x. Por quê? Quando o delta é negativo, a minha função ela não tem raízes reais. Com isso, essa é a primeira parte da nossa aula. Guido, como é que isso pode ser cobrado para a gente em um concurso? Pô, ele pode falar assim, ó, dada a função f de x igual a a mx ao quadrado menos 2mx mais m menos, deixa eu pensar aqui, menos 2 vamos ver se vai dar certo, que nem sempre às vezes que a gente faz dar certo. Bom. Determine o valor de m sabendo que a função do segundo grau tangencia o eixo das abscissas. Bom, determine o valor de m sabendo que a função do segundo grau tangencia o eixo das abscissas. Amigos, se ela tangencia, ela tem apenas um ponto em comum. Ou seja, nessa função aqui, o delta dela é igual a zero. Se o delta dela é igual a zero, eu vou trabalhar só com o delta. B ao quadrado menos 4 vezes m mais 1 vezes m menos 2. E aí, ó, isso aqui vai ficar 4m ao quadrado menos 4 que multiplica m ao quadrado. É só fazer aqui o chuveirinho, gente.
menos m menos 2, e isso tudo, já que é o delta, é igual a zero. Vai ficar assim, ó, 4m ao quadrado menos 4m ao quadrado mais 4m mais 8 igual a zero. Olha bem, 4m mais 8 igual a zero, 4m igual a menos 8, menos 8 dividido por 4, menos 2. Achamos o valor de m. Então é nesse tipo de questão que você utiliza esse conhecimento aí do seu discriminante. Então, novamente, o ponto que a parábola vai encontrar os eixos, no eixo x, no eixo y, é sempre o ponto C. No caso aqui, m menos 2. No eixo x será sempre as suas raízes, mas vai depender do delta, óbvio. Se o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes distintas, eu toco em 2 pontos. Se delta é igual a zero, eu tenho uma raiz apenas, eu toco em 1 ponto. Se o delta é negativo, eu não tenho raízes e não toco em nenhum ponto. Fica flutuando acima, fica flutuando abaixo. E é isto, meus amigos. Espero que tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, manda uma mensagem, comenta aí no vídeo, bota nos comentários. Curte, compartilha, se inscreve, aciona o sininho para você saber quando que tem vídeos, por mais que nós sempre estamos mandando aí nos mesmos dias. E é isso, galera. Na próxima aula veremos a segunda teoria de função quadrática, que vai ser vértice, y, ponto de máximo, ponto de mínimo, imagem e eixo de simetria. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, pessoal.